E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a briga que está acontecendo nas redes sociais. Nessa última semana aconteceram muita coisa, mas hoje nós vamos falar sobre Liz, sobre Antonella, sobre Duda Guerra, que é a nora do Luciano Huck, sobre a Júlia. Então, fica aí com os vídeos, espero que vocês gostem. E vamos lá, gente, tudo começou na terça-feira, viu? Até a Liz perdeu seguidores e a Antonella ganhou. Vamos ver o que a Liz fala sobre isso. Olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então, o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história, porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que eu era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar sobre mim. Então, assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella, e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui, aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente estava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo, gente. Esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. E agora é a vez da Júlia se explicar.
Oi, Daily! Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu Daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, vocês já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do Squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente, realmente não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo, fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, sem problema algum, gente. Não sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação. De me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitude de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Creative Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou de expor nada mesmo. Eu não ia falar nada, mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, que agora vocês sabem. Vocês sabem os meus motivos. Tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso. Beijo. E essa é a nora do Luciano Huck. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha. Pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona.
Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente estava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela para conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor para conversar diretamente com ela sobre isso. Para que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada, assim, agressivo. Eu só, literalmente, fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela, literalmente, só olhou na minha cara e falou, estou errada, me desculpa. E eu falei, melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas. Então, eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Até a Angélica, gente, curtiu esse comentário aí. Agora é a vez da Antonella se explicar. A Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa, e fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, a escola que eu estudava desde o ano passado, e ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo, e eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela, e foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim, e, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos um ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. E eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou,
Ela quase não tinha seguidor na época. E eu dei dicas, gravei story com ela. E, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social, apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana, e aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no Squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então se inscreve, compartilha e comenta. Beijo, que Deus lhe abençoe. Amém.